Shalom, shalom, que alegria poder estar aqui com vocês. Vocês sejam muito bem-vindos, quem está aí nos assistindo, quem vai entrar depois em qualquer hora, em qualquer lugar. Seja bem-vindo a esse lugar, esse ambiente onde estamos à volta da palavra de Deus. Vamos orar para iniciarmos esta sessão? Bendito seja o teu nome, Senhor, exaltado sobre tudo e todos. Venha a tua presença, o teu poder, a tua unção sobre nós, sobre cada um que está conosco nessa hora. Linkado conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entregamos a direção de tudo quanto vamos fazer, falar, orar. Que o Senhor nos conduza, nos dirija em tudo, porque tu és o nosso Deus e tu serás o nosso guia para sempre. Tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui à volta da palavra, né? A palavra que nos edifica e que ela venha edificar a sua vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E, aproveitando, vá dando lá o seu like e também compartilhando para que outras pessoas possam estar nesse momento conosco ou em outro momento, mas é importante que nós possamos espalhar a mensagem do Senhor para todos aqueles que estão necessitados de ouvir, e é todo mundo, né? E muitos estão clamando por isso. Então, vamos ser missionários nessa hora para proclamar o reino de Deus em Cristo Jesus. E, sem mais delongas, vamos à palavra aqui em 1 Timóteo 2. Abra aí a sua Bíblia, se você tem ela com você. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 2, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Eu vou ler, na verdade, a partir do 3 para dar sentido. E a palavra de Deus diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe a palavra no seu coração. E que palavra poderosa, né? Que aqui faz assim um resumo poderoso do propósito do Evangelho de Jesus Cristo, que disse: eis o reino de Deus, está chegando o reino de Deus. E todos nós devemos estar preparados para absorver aquilo que Deus quer fazer, quis fazer em Cristo Jesus e fez, e agora quer fazer na vida de cada um de nós. E primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é esse desejo de Deus de salvar a toda a humanidade. Foi desejo de Deus alcançar toda a humanidade em Cristo Jesus. Cada família, cada pessoa, em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as nações. Por quê? Porque Deus não nos criou para a morte. Esse é algo que deve estar em nosso coração. Deus nos criou para a vida, porque Deus é vida. Amém? E Ele nos criou para Ele, nos criou para a vida. Então, toda motivação no mundo que exalta a morte, fracasso, derrota, fim, isso não estava no script de Deus original. Ele nos criou para Ele nos criou para essa comunhão, e Ele nos criou para a vida, para essa comunhão, para andar com Ele, para desfrutar da vida dele. Então, onde que entrou essa morte? A morte entrou pela desobediência, né? O qual gerou iniquidade no coração do homem, gerou orgulho, gerou rebelião, gerou autossuficiência, independência de Deus
E isto é o que a Bíblia chama de morte, quando somos separados do nosso Criador. Nós não fomos criados para andar separados dele. Por isso que olhamos para o mundo e vemos tanta destruição, porque a morte impera no mundo e Jesus disse que o mundo tem um príncipe. E esse príncipe, esse inimigo, é o próprio diabo, que inspira o mundo com seus projetos de morte. Então, após a queda, o movimento de Deus, é o segundo ponto que eu quero ressaltar, nesse ponto do desejo de Deus, é que após a queda do homem, que está lá em Gênesis 3, você pode ir lá e ler, após aquela queda, o triste capítulo de Gênesis 3, o movimento de Deus não foi para destruir o que ele poderia fazer, certo? Ele poderia destruir, ó, o homem pecou, então vamos destruir tudo, e acabou. É o juízo de Deus sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. E nós somos passíveis do juízo de Deus. Mas o movimento de Deus não foi para destruir, foi para salvar, foi para resgatar, foi para redimir. E isso é tão maravilhoso. Por quê? Porque Deus é amor. Nunca se esqueça disso. Deus é amor. E o primeiro movimento de Deus no seu coração, como um pai amoroso que não quer perder os seus filhos, né? Se somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, a Bíblia diz, que dirá Deus, né? Que é perfeito, um pai perfeito. Então, ele fez o seu movimento em direção de salvar. Por quê? Terceiro ponto, Deus não faz também acepção de pessoas. Quem ele quer salvar? Tem pessoas determinadas, né? Tem pessoas melhores do que o outro, um do outro, ou tem pessoas predestinadas? Não. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Isso inclui você, a sua família, inclui as pessoas problemáticas que nos cercam, pessoas que, diante dos nossos olhos, nós, os homens, as pessoas, a humanidade, fazemos acepção de pessoas. De repente, nos consideramos melhores uns do que os outros, ou escalamos os homens como melhores, como piores, né? Como bons, como maus, mas o pecado contaminou geral a humanidade. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há pecadão nem pecadinho. O juízo, ele paira sobre toda a humanidade. Mas a boa notícia é que Deus deseja que todos se salvem. E ele não fez e não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que qualquer pessoa, em qualquer lugar, que levante as mãos e que clame ao Senhor, que o busque de todo o coração, seja em que situação estiver, seja o que tiver feito, ele vai ouvir. Porque ele deseja salvar a humanidade. Existe uma inclinação para a morte no homem, existe uma corrente forte que impele o homem à derrota, ao fracasso, a tantas coisas horríveis que nós estamos vendo neste nosso tempo, e também para a morte, para o fim, para a destruição. Mas o coração de Deus é de um pai amoroso que está com os seus braços abertos para receber os seus filhos de volta. Em qualquer lugar, alguém, alguma pessoa que esteja buscando, que esteja aflito com sua própria miséria, com sua própria condição, e busque a Deus, Deus vai ouvir. Deus ouve você agora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nas prisões, nos hospitais, seja nos bueiros da vida, onde estiver, no meio dos vícios, entregue a situações horrendas que nós conhecemos hoje, o quão profundo pode o homem chegar, o quão fundo, quanto o abismo é profundo quando o homem chega fora de Deus. A humanidade sem Deus chega a abismos
profundos do pecado, da destruição e da morte. Mas, mesmo ali, a Bíblia diz, se chegar aos céus ou se descer ao mais profundo abismo, até ali a mão do Senhor pode te alcançar. E isso é maravilhoso saber que essa redenção em Cristo nos alcança em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer tempo. E isso pode ser agora mesmo na nossa vida, porque a visitação de Deus está aí, passando por toda a terra. É só abrir o coração e clamar ao Senhor. Amém? É só clamar por Ele, clamar pelo nome de Jesus. Que toda a história, toda a tua história, toda a história de qualquer pessoa pode mudar. Eu já ouvi tantos testemunhos tremendos, né? Da manifestação da graça e do amor de Deus na vida de pessoas que aos nossos olhos não teriam chance nenhuma, mas Deus salvou. Amém? Porque lá do profundo, essa pessoa, alguém, deseja Ele e Ele está pronto para salvar. Então, Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele quer que todos se salvem. É isso que o texto está falando. Amém? E o segundo ponto que eu quero trazer é o desejo de Deus que todos venham, como diz a palavra aqui, ao pleno conhecimento da verdade. Quer que os homens se salvem, todos se salvem, e chegam e venham ao conhecimento da verdade. Então, é só olhar, né? E hoje está bem escancarado isso, como o mundo está mergulhado na mentira. O que prevalece no mundo é a mentira. Porque a mentira, o diabo é o pai da mentira. A Bíblia declara isso categoricamente. O diabo é o pai da mentira. E ele tem levado as pessoas para longe de Deus. O quão longe nós vemos cada vez mais este mundo, esse sistema, levando as pessoas para longe de Deus, né? Recusando, rejeitando os preceitos do Senhor, os caminhos do Senhor, né? Que são retos, que são justos. E Deus é o Deus da verdade. Aí vem uma questão. O que é a verdade? Aí nós vamos ali para o livro de João. Deixa eu ver se estou aqui. João 18. João 18, 37 e 38, que é uma passagem de Jesus, quando ele está diante de Pilatos, já para ser condenado. Então, está escrito, Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. E o meu reino, se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, Pilatos disse, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos, ouvindo isso, perguntou, mas que é a verdade? E, dizendo isso, voltou até os judeus e disse, não acho nele crime algum. E isso me impressiona bastante, né? Porque nesse momento, Pilatos estava diante da verdade. E ele não enxerga a verdade. E pergunta, que é a verdade? A verdade é uma pessoa, Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso ali está em João 14:6. Ele responde, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala aos seus discípulos. Ele se declara o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, verdade e vida. E então a verdade é uma pessoa. E Pilatos estava diante da verdade e ele não viu. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque só há um caminho, uma verdade, uma vida aqui no mundo.
contra todo esse sistema de mentira? É Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Então, precisamos clamar ao Senhor que tire o véu dos nossos olhos, que abra os nossos sentidos espirituais para enxergar, porque estamos falando de coisas espirituais e precisamos enxergar a verdade. Pilatos estava diante da verdade e não viu. E quantas pessoas já receberam a palavra da verdade e não perceberam, e viraram as costas e não viram? E quantas estão proclamando até o nome de Jesus, dizendo que é de Jesus religiosamente, mas não viram e não receberam, de fato, a verdade. Porque quando nós recebemos a verdade, verdadeiramente há uma transformação na nossa vida e no nosso coração. E no versículo 5, ele pergunta: qual é a verdade? Deus enviou a verdade para desmascarar toda a mentira, todo o engano, toda a miséria, toda a cegueira espiritual. O mundo vive uma cegueira espiritual e busca Deus, porque lá no fundo, a única coisa que pode realmente tirar o vazio do coração do homem é encontrar o seu Criador. Mas quando existe um véu, uma cegueira espiritual, então busca deuses, então faz caminhos de deuses, vai buscar uma divindade, nem que seja ele mesmo, ou vai colocar algo no lugar de Deus para adorar, porque nossa essência é de adoradores. Nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. Mas quanto engano no meio da religiosidade do homem que adora pau e pedra e não chega ao seu verdadeiro Criador. Né? A adoração que está em nosso coração é devida a Deus. Então, para isso, para que nós pudéssemos conhecer a verdade, o que diz a palavra aqui? Jesus Cristo, homem, Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, para isso Jesus veio, né? E ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Aleluia! Eu quero frisar esse bem todos, porque todos estão incluídos na redenção de Cristo. Então, cada um precisa agora exercer o seu livre-arbítrio, a sua escolha, o seu direito de escolha que Deus deu. Josué, diante do povo, lá no Antigo Testamento, levando o povo para a Terra Prometida, diante do povo, colocou entre 2 montes, né? Ebal e Gerizim. E ele disse: de um lado está a bênção, de outro lado a maldição. Desse lado está a morte, desse lado, do outro lado a vida. Diante de vocês está a vida, está a morte. E ele disse então: escolhe, pois, a vida. Como eu gosto disso, né? Coloco sempre nos meus vídeos. Escolhe, pois, a vida. Então, as falas de Jesus nos dá o caminho, a direção para que possamos fazer essa escolha. João 16:13 diz: o Espírito da verdade vos guiará a toda verdade. Palavras de Jesus, que viria o Espírito Santo e nos guiaria a toda a verdade. João 17:17 diz: Jesus orando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, nós podemos ser guiados a toda a verdade por meio da palavra revelada de Jesus, na unção do Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para revelar
a sua palavra, os seus princípios, os seus caminhos, os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas promessas e torná-las real em nossa vida. Tirar o véu dos nossos olhos e nos dar entendimento de todo o caminho da verdade, que é uma pessoa, é Jesus. Então, aprende essa equação. Palavra de Deus, mais Espírito de Deus, gera a vida de Deus em nós. E agora, é a minha palavra para você que está ouvindo, em qualquer lugar, em qualquer situação, escolhe, pois, a vida. Porque Deus abriu uma porta no céu. E a porta é Jesus. Ele abriu a porta da vida, a porta da redenção, a porta da restauração. Nós não precisamos ficar na morte. Nós temos um tempo de escolha. Até Jesus voltar, porque ele está voltando. Ou até nós irmos encontrar com o nosso Criador pelo caminho da morte. Mas, desde agora, a vida de Deus pode estar no seu coração. Pode estar gerindo a sua existência. E é isso que eu te convido. Te convido a abrir o seu coração e receber o Espírito da vida em Cristo Jesus. Receber a palavra de Deus, os preceitos de Deus revelados pelo Espírito na sua vida. Em nome de Jesus, tudo vai ser transformado em você e em toda a sua casa. E em tudo quanto fizer. E em todos que você tiver contato, porque vai reconhecer que há Deus em sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Entregue agora seu caminho ao Senhor, porque eu vou orar para que as realidades da nova criação, né, sejam manifestas em você e em toda a sua casa. Bendito Deus, Senhor, a palavra foi ministrada, foi pregada, e agora toma a tua palavra, Senhor, e a frutifique, a faça frutificar no coração de cada um que está recebendo agora, no meio da sua aflição, da sua agonia, não sei o que estão passando, mas o Senhor conhece cada um, Pai, no seu interior, a sua vida e o clamor que sobe de todo o coração aflito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, move o teu espírito e abre os sentidos espirituais daquele que está recebendo essa mensagem agora e que isso seja para a glória do teu nome, porque a tua palavra redime, cura, liberta em todas as instâncias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal. Tem muitas mensagens lá, muitas coisas que vão edificar a sua vida. E também comente, né, ali para comentar. Comente, porque aí isso vai facilitar que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E é hora, né, de ministrar essa palavra para que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe abundantemente. Você tenha uma semana gloriosa na presença do Senhor, em nome de Jesus. E, então, visite-nos também, porque passou o endereço. Nós estamos aqui em Nova Friburgo. Se você estiver aqui na cidade ou na região, nós teremos muito prazer em recebê-lo em nossa reunião. Amém? Uma semana gloriosa para você. Em nome de Jesus Cristo. E até a próxima. Amém.